Bom dia! Hoje mais um dia, hoje quarta-feira, e a gente vai dar sequência no que estamos conversando desde ontem, né? Configurações de anúncios. Lembra que ontem nós conversamos sobre como fazer auditorias, né? Auditorias, quando o cliente chega para nós e fala assim, caiu meu rendimento de anúncios, né? E aí a gente organiza as auditorias. Como é que a gente faz? E ontem eu te dei os caminhos práticos para você olhar e ter esses insights de análise de alta performance aí nos seus anúncios, né? No Google Ads, enfim, mas serve para qualquer campanha. E aí a gente não esgotou o tema, nós não esgotamos o tema, por quê? Porque não é só sobre algoritmo, é sobre análise de conteúdo também, e é sobre olhar os destinos, né? Dando sequência do que a gente falou ontem, só fazendo um review aqui. Ontem a gente conversou que para você ter alta performance nos anúncios, eu trouxe alguns cases de clientes que vêm com demandas para auditoria, a gente faz esse check-in, né? Ok, o orçamento tá ok, segmentação tá ok, datas e horários que os anúncios são vinculados tá ok, o clique, a quantidade de clique por impressão tá ok, né? Ou seja, não tem rejeição no anúncio, então o conteúdo tá ok, a mensagem e a oferta estão claras, tá ok, a página de destino, a landing page ou o endereço de WhatsApp tá ok. Então, o que mais que falta? Revisar as palavras-chave, está ok, os públicos de remarketing estão ok, tudo isso a gente conversou ontem. Volta lá na transmissão de ontem para que você possa pegar esse embalo aqui e ter esses insights que talvez você, como gestor ou líder, tenha que colocar na mesa junto com essa equipe de marketing, tá? E hoje a gente vai dar sequência em outros checklists também tão importantes quanto, que estão na sequência desses principais que nós conversamos ontem, que trata do quê? Primeiro, análise de extensão dos anúncios, né? Perceba que é muito comum a gente fazer a chamada errada para a ação da mensagem, né? No marketing a gente chama isso de CTA, de Call to Action, chamada para ação. Então, como que uma campanha converte no WhatsApp? Como que uma campanha vai converter numa landing page? Onde é que vai cair? Vai cair no CRM? Vai cair aonde esse contato? É muito importante que eu faça esse penso estratégico antes de ativar a campanha. Por quê? Porque isso está relacionado com a minha logística de entrega depois de comunicação, das trilhas de relacionamento que eu tenho com meu cliente. Vê se faz sentido para ti. Então, caiu no WhatsApp, ok, fica o histórico, fica rastreado, quem é que vai atender, em quanto tempo vai atender, caiu no CRM lá, direto para dentro do seu CRM, a mesma coisa, quem é que vai atender, quem é que vai ficar responsável por nutrir aquele lead, e depois ele vai ser se cai no WhatsApp, o que acontece com ele depois? Eu perco esse contato, eu cadastro uma planilha, cadastro em algum lugar, se cai lá no CRM, no meu sistema de relacionamento com o cliente, depois que eu faço uma abordagem, onde é que eu registro que eu fiz uma abordagem, que filtros eu coloco naquele lead que a gente chama bom dia, que filtros eu coloco naquele lead para depois encontrar ele e fazer campanhas mais assertivas para ele. Então isso é um penso estratégico de extensão, a gente chama de análise de extensões do anúncio, tá? Que fazem toda a diferença. Então tem aquele primeiro olhar técnico que nós comentamos ontem de melhoria dos seus anúncios, tá? E tem esse segundo olhar que é o das extensões, ok, o pós. Eu pego o lead e quem é que vai cuidar? Quem é que vai nutrir? Como é que eu vou gerir depois, né, que eu captei esse lead? Como é que eu vou seguir o relacionamento com ele? Lembrando que quem segue relacionamento com o cliente, a partir desse penso, faz mais vendas ali adiante, na frente. Então, depois eu vou fazer uma avaliação histórica de mudanças em relação ao comportamento das minhas campanhas, tá? Se uma campanha estava performando muito e ela parou de performar, eu tenho alterações recentes ali em alguma situação algoritmo que envolve a minha campanha. Então, eu tenho que revisar esse histórico de mudanças para identificar, dentro da conta ali, eu tenho as atividades das minhas campanhas, né? Para identificar algumas modificações recentes que eu mesmo possa ter feito e metido que deu um impacto negativo. Como a gente fala que, e também que o mercado, né, daqui a pouco oscilou,
Então, quando eu faço esse olhar contínuo, eu consigo entender essa palavra-chave aqui, por exemplo, essa semana tá muito boa, a semana passada tá melhor ainda, na semana anterior tava ruim. Então, o que aconteceu? Esse olhar de tendências, esse olhar socioeconômico, político, da sociedade, né, cultural, enfim, o que aconteceu? Será que foi um evento na minha cidade? Será que são períodos sazonais do próprio mês que façam com que eu tenha mais ou menos vendas? Então, esse olhar histórico, eu só vou medir ele, só vou saber e jogar com ele a meu favor quando eu faço essa manutenção e eu começo a fazer os registros, né? Então, essa avaliação histórica é super importante. E como a gente disse que marketing sempre testa bem, a gente incentiva que você está sempre comparando campanhas, o que acontece? Você vai lá, faz um teste AB e eu já resolvo travar, eu faço um teste de uma campanha nova, mas eu travei a anterior, ou eu mexi direto na anterior, eu não clonei ela, pior ainda, o que mais acontece? Eu não clonei a campanha, eu simplesmente mexi nos algoritmos dela para ver se ela tá performando mais, e aí eu tive o azar, né, alguma coisa ali que eu mexi deu uma queda maior, né, e aí eu não sei mais o que eu mexi às vezes, né, ou eu não dou conta que foi que foi aquele pequeno ajuste que eu fiz, porque gente, no marketing qualquer ajuste faz diferença, tá? Você troca a cor do botão do seu anúncio faz diferença, você troca uma imagem faz diferença. Então, às vezes, um pequeno detalhezinho faz a diferença do jogo, né? E aí eu preciso ter essa análise histórica de alterações, seja de mercado ou seja na minha própria ação. E registrando, tá? Depois eu tenho a questão da competição. Eu preciso entender que o aumento da concorrência, ela interfere diretamente nos meus resultados, nas minhas campanhas também, tá? O seu CPC, que é o custo por clique, o seu CPC, que é o custo por clique, ele consequentemente vai ficar mais caro ou vai ter queda de desempenho, é a mesma coisa. Ficar mais caro e ter queda de desempenho é a mesma coisa, tá, gente? Então, ok, ele vai ficar mais caro, ele vai ter queda de desempenho. Se eu tenho uma concorrência entrando no mercado, tá? Então, eu posso perceber quando que essa concorrência entra, né? Se está crescendo todo ano, e para poder gerenciar essas informações. E quanto que a concorrência está pagando, quais são as palavras-chave que a concorrência está usando, o que será que está dando jogo para elas que eu devo testar. Então, essa análise competitiva dentro do tráfego faz total diferença, tá? Bom dia, Alex, bom dia! Bom dia, seja bem-vindo aí. Você que é gestora, a gente treina aqui pessoas para serem gestores e líderes de seus negócios na questão de marketing e vendas, tá? Por favor, contribua, pergunte no que você precisar. A gente tá falando, bom dia, bom dia, bom dia. Nós estamos falando aqui sobre alta performance dentro das campanhas de anúncios, tá? Então, é bastante comum a gente ser contratados para fazer essas auditorias, né? Tive queda drástica nas minhas campanhas. Ontem eu dei um exemplo de um cliente que chegou tendo um oitavo, olha só, caiu em 1/8. Ele tinha uma performance, caiu drasticamente a performance do tráfego dele, né? E aí, foi naqueles itens anteriores que a gente falou antes, técnicos, que foi quebra de link no caso dele. Ele atualizou o site, quebrou o link, a campanha não funcionou mais. Mas existem N situações e a gente está relatando aqui algumas delas, passando por conteúdo, enfim, e hoje a gente está aprofundando. Então, as extensões, o destino, o histórico, essa análise de público de segmentação, vamos falar um pouquinho mais sobre análise de público de segmentação, olha só. Quando eu faço a campanha para a demografia errada, né, o horário errado, nós falamos um pouquinho sobre isso ontem, também cai campanha, tá? Então você ali tem um produto que atinge determinado bairro, ou a sua persona, o seu público-alvo, ele tá caracterizado. Isso acontece muito em Porto Alegre, gente, que é gigante, tá? Onde a gente tem maior parte de concentração de clientes aqui no Rio Grande do Sul. Existem vários bairros, tá? E cada bairro você tem um perfil de consumidor completamente diferente um do outro, né? Porque tem costumes diferentes, hábitos diferentes, poder aquisitivo diferente, classe social diferente. Então, dependendo do tráfego, a gente coloca nas regiões onde estão escolas, hospitais, e cada metro, a cada 3 quilômetros, mais ou menos, só para você ter uma ideia do que eu tô falando, tá? A gente muda a concepção de perfil do cliente. Quando eu não tenho esse entendimento, eu disparo para todo mundo e perco dinheiro, tá? E, às vezes, eu perco performance nas minhas campanhas. Então, essa segmentação demográfica e sobretudo de interesses é muito importante. Por isso que no marketing, um grande ouro que a gente usa para ter performance é fazer profundamente um estudo de persona. Eu vou dentro da minha empresa, eu vou pensar assim, qual é o melhor cliente para mim?
Qual é o melhor cliente para mim? Bom dia, bom dia. Qual é o melhor cliente para mim, né? E a partir desse entendimento de que eu tenho, de qual é o melhor cliente para mim, eu vou desenhar, ok, então, onde é que ele está, o que ele faz, que shows que ele vai, que supermercados ele frequenta, que farmácias ele compra, que marcas ele consome, e eu vou associar o meu anúncio a esses interesses, tá? E aí eu vou... Dá trabalho? Dá, mas o resultado é muito melhor, tá? E aí eu vou fazer também a exclusão de públicos. Presta atenção, poucas empresas trabalham com exclusão de públicos nos anúncios, tá? O que significa isso? Eu tenho um produto que eu quero vender para mulheres, eu vou excluir os homens. Eu tenho um produto que eu quero vender só para quem tem iPhone, eu vou excluir quem tem Android da minha campanha. Então tem N formas de eu excluir públicos. E quando eu começo a entender, e aqui tá o pulo do gato, tá, gente? Quando eu começo a entender que marketing é investimento e não custo, e esse investimento ele vai dobrando, ele vai se multiplicando ao longo das minhas investidas nas campanhas, ao longo dos meus testes, eu vou tendo seleções, refinamentos de públicos, e eu vou podendo entender o que está dando certo e o que não dá. Então, dependendo da campanha que você faz, você consegue identificar claramente, esse meu produto, esse meu serviço, eu não quero mandar para tal lista, porque tal lista eu já sei que não vai comprar. Então, você tem lá, por exemplo, um produto que é direcionado para quem tem pet, e você já testou tantas campanhas que você tem uma lista de produtos, de pessoas, que você sabe que não estão dentro daquela relação de venda que você quer naquele momento relacionado aos pets. Né? Então você pode excluir. Eu quero excluir dono de pet, eu quero excluir quem não tem pet, né? Se eu estou vendendo algo para pet. Então, hoje nós temos grandes segmentações no mercado. Terceira idade, mulheres, homens, a indústria pet, a indústria automobilística. Os interesses eles são muito claros, os algoritmos eles nos ajudam nisso. E eu tenho que usar e abusar disso, tá? Outra questão que otimiza o marketing ou então tem queda quando eu não olho vamos supor que eu já faço remarketing. A gente já falou muito sobre remarketing aqui, tá, gente? Ontem, nas outras transmissões, eu não vou me aprofundar muito. Mas, quando eu tenho remarketing, quando eu faço a campanha de remarketing, eu paro de gerir ela, eu começo a perceber que o ciclo de vida do meu cliente, ele entra numa queda de resultado dentro do meu algoritmo de campanha, tá? Por quê? Porque o tempo de exibição, ele começa a influenciar. Então, eu tenho lá um mesmo anúncio aparecendo 300 mil vezes para o mesmo cliente. Ao longo do tempo, eu vou perder esse engajamento e essa força, né? Vê se faz sentido para ti, é óbvio, né? O que dizem as métricas, tá? Academia? Que cada anúncio tem que aparecer em torno de 3 pessoas para o mesmo público, tá? Então, 3 vezes para a mesma pessoa. Significa, é uma média, claro que dependendo do seu interesse, dependendo da sua estratégia, isso pode variar para mais ou para menos. Não, nada que é 100%, né? Marketing é sempre muito empírico, é sempre muito teste. Mas, se eu tenho essas métricas de mercado, eu já tenho uma boa noção de que se meu anúncio aparecer 10 vezes para uma pessoa, vai dar ruim, né? Agora, se eu monto uma campanha ali de remarketing, né, para meus anúncios seguirem o meu público, e eu nunca mais olho para isso, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, os meus anúncios vão perder performance, eu vou deixar dinheiro na mesa, meu resultado vai cair, eu vou ter queda, inevitavelmente, tá? Os anúncios dinâmicos, que são também eu considerar que meus produtos e meus serviços eles podem ser apresentados para usuários específicos dentro de plataformas específicas, porque dentro do Google Ads, por exemplo, eu tenho um display, um hub de portais de notícias, eu tenho um hub de portais e plataformas associadas à suíte Google, né? Que, inclusive jogos, enfim, que meu anúncio é apresentado. Isso a gente chama de anúncios dinâmicos, né? Múltiplas plataformas e múltiplos interesses conectados ao algoritmo, ao dado do cliente. Então, mais ou menos isso, eu rastrear mulheres, homens, rastrear personas que têm a ver com o meu propósito de entrega de serviço de produto. Quando eu monto a mesma coisa, quando eu monto esses anúncios dinâmicos, configuro esses anúncios dinâmicos e nunca mais olho para eles, boto no automático e a coisa só vai rodando, daqui a pouquinho meu público ele mudou de perfil, ele mudou de comportamento e eu não mudei o anúncio e aí também eu vou perder força, tá? Isso também acontece. Por exemplo, você tá fazendo um anúncio lá
E daqui a pouco, agora, período de... Eu sou uma agência de turismo, né? Agora a gente tá entrando no verão e você configurou lá um anúncio no inverno, né? Chamando pessoas para ir ver a neve na Serra Gaúcha, né? Não, aí você nunca mais tirou esse anúncio, né? Ele ficou lá rodando. Óbvio que ele não vai funcionar mais, né? Vai ser até um tiro no pé para a empresa, porque agora é verão, agora é outra estação, são outros produtos que você tem que vender. Então essas questões, dependendo do segmento do cliente, também influencia na queda da performance, na queda dos resultados, tá? E a gente tem a questão do teste AB também, né? Quando eu não faço testes ABs, me ocorreu aqui dizer uma coisa muito importante, tá? Os anúncios, as campanhas, elas são vivas, tá, gente? Quando eu falo em anúncios, isso aqui também serve para campanhas, tá? Qual é a diferença entre anúncios e campanhas? A campanha não necessariamente ela requer que haja anúncio pago. Você pode criar toda uma estrutura de campanha. Eu vou ofertar um determinado produto, um determinado serviço, mas eu vou divulgar, vou ter uma estratégia de divulgação one-to-one, ou dentro de um grupo VIP, ou dentro da minha lista de clientes. Não necessariamente eu tenho que pagar para fazer a divulgação acontecer, tá? E as regras são as mesmas do jogo. Se eu tenho uma organização, se eu tenho uma boa lista de contatos, vamos supor que eu tô fazendo tráfego já há bastante tempo, eu já tenho 10 mil leads, eu sou daquela empresa que eu entendo o que a Aline fala e eu não boto os leads fora, eu sigo nutrindo eles. Então eu tenho aqui uma base de 10 mil leads que pro marketing, nossa, isso aqui é ouro, tá? Porque eu consigo vender qualquer coisa sem precisar recursos de tráfego. Numa emergência, né, num caixa rápido que eu preciso para o meu negócio. Então, realmente, essas listas, eu colecionar elas, eu entender que se eu tenho anos de empresa investido em tráfego e eu não coleciono essas listas, não vou usar a palavra burrice, mas gostaria, mas é imaturo, né, é imaturo. Então, a gente tem que entender que esse é um investimento, é um ativo, o próprio algoritmo, a próprio Meta Business, ele chama essa coleção de leads de ativos, que são ativos, tem valor, muito valor, né? Muito valor mesmo. E como os anúncios, eles são vivos, as campanhas são vivas, tá? Elas tratam do comportamento do consumidor com a sua empresa naquele momento, até porque hoje a percepção de imagem que seu cliente tem de você é uma, amanhã pode ser outra, né? Então, são vivos, momentos vivos, tá? Os testes AB, eles são extremamente relevantes para o marketing por causa disso. Não adianta eu testei uma campanha agora, eu fiz um teste AB, eu clonei uma campanha minha, tá? E eu mudei ali alguma coisinha na lógica do anúncio para testar, para ver se teve mais alta performance ou não. Mudei o horário, mudei a música, mudei a cor do botão, mudei a imagem, mudei a chamada, eu fiz qualquer mudança, qualquer alteração, para comparar mesmo qual que tá dando mais e qual que tá dando menos, tá? E a partir disso, eu tive um resultado. Não quer dizer que esse mesmo anúncio que deu mais resultado que o anterior, nunca mais eu vou ter que mudar, tá? Porque as campanhas são vivas, aí que eu quero chegar. Então é um erro, eu perco performance quando eu invisto em teste AB, eu seleciono o vencedor e eu deixo ele para sempre, eu nunca mais olho para isso, tá? Então eu tenho que realizar experimentos dos testes AB de forma diferente e estar sempre monitorando eles. Bom dia, bom dia, bom dia. São fazendo os ajustes gradativos, tá, gente? Então não é o insight de hoje que fica é o seguinte, não é que você não vai ter resultado na primeira campanha que você vai fazer, você deve e tem, porque nós aqui, gestores de marketing, a gente tem já uma experiência dentro dos projetos. Agora, você como gestor do seu negócio, você tem que entender que isso é uma melhoria contínua, né? Significa que o resultado que você tem hoje, amanhã vai ser melhor. Desde que você coloque essa intenção, essa análise de dados de forma contínua, esse melhoramento contínuo, tá? Porque se você não faz, então você tem dois caminhos. Ou você fica onde você tá, ou você entra para dentro desse jogo de gestão de projeto de marketing e vai melhorando. Se você bota o play, pode até dar certo no momento, mas você para de olhar, com o tempo você vai perder fôlego, energia, recurso, resultado, e você vai se frustrar. E vai passar a entender que marketing que não é algo tão importante como poderia ser para o seu negócio, né? E é isso que a gente não quer. Marketing, eu sou suspeita para falar, mas é de fato a alma do negócio, né? Senão, a gente tem que fazer no mínimo barulho. Então as redes sociais é importante, é tudo muito importante. As pessoas te conhecem através da sua vitrine no digital, através da sua presença no digital, através da sua presença física nos networking. Tudo isso é marketing, estratégia. Agora, quando eu faço sempre o mais do mesmo, sem olhar
Quando eu digo fazer o sempre mais mesmo, é não olhar para a gestão. Quando eu não penso em melhorar os resultados, quando eu não abasteço uma planilha de ROI, retorno sobre investimento, é por isso que a gente está fazendo essa análise técnica desde ontem, para você entender como, em que pontos você tem que olhar estrategicamente para melhorar os resultados e não ficar refém daquela contínua ação que você faz todo dia. Quando você percebe que você pode melhorar seus resultados e você entra nesse jogo, você se vicia nele, porque é um investimento que volta, né? É um investimento que volta, só que você tem que ter a gestão. Então, esse monitoramento contínuo é eu estabelecer quais são minhas KPIs, meus pontos de monitoramento, meus KPIs tracking, que a gente chama, né? Então, eu vou estabelecer, com base em tudo isso que a gente está falando, aliás, aqui no escritório a gente tem cerca de 200 KPIs, dependendo do projeto, que a gente seleciona, não todos, a gente não usa todos, mas a gente seleciona, dependendo do projeto, aqueles que são importantes para o business do cliente, tá? Hoje a gente já utilizou no nosso projeto cerca de 200 KPIs, pontos de melhoria, né? Pontos de monitoramento, pontos de meta, né? E por que tracking? Porque eu vou dividir o meu objetivo de marketing de vendas em fatias, em espaços, tá? E nesses espaços eu vou colocando essas KPIs de medição, tá? Então eu vou escolher minha KPI de medição. Eu não preciso utilizar tudo que eu trago aqui, eu não preciso utilizar todos os conceitos que a gente vem falando aqui todos os dias 737. Eu posso selecionar aquilo que faz mais sentido para mim, de acordo com a meta do seu momento. Então, se a meta do seu momento é conversão no WhatsApp, é uma coisa. Se a sua meta no seu momento é curtidas, é outra coisa, né? Se você está entrando no mercado novo, a sua meta é impressão, fazer as pessoas te conhecerem, é outra coisa, né? Então, dependendo da sua estratégia, você vai identificar quais são as suas KPIs para aquele projeto. E o segredo é você fazer esse monitoramento. Não vou dizer diário, o ideal é que fosse diário, mas você monitorar para poder fazer o ajuste rapidamente, qualquer alteração que haja, né? E aqui a minha proposta é te mostrar, desde ontem te mostrando, que realmente esses ajustes, eles são necessários, eles existem e tem o que fazer. Tô baixando meu desempenho, a agência é ruim, não. Tô baixando meu desempenho, eu tenho ações a fazer, é esse conceito, é a solução. Onde é que está a solução? Eu tenho soluções. Então, os ajustes rápidos, eles fazem parte de uma boa estratégia de marketing e fazem a diferença para a alavancagem e para o sucesso do negócio das empresas. Agora, você imagina você olhar para isso agora, desde já, tá? Nós estamos em novembro de 2024. Aonde você pensa que você pode chegar em novembro de 2025, final do ano de 2025, se você já organizar a sua estratégia de 25 pensando nesses pontos, né? Selecionar. Ontem eu estava conversando com um cliente e a gente estava falando assim, Aline, são muitas coisas, né? São muitas coisas dentro do marketing que a gente pode fazer. O céu é infinito para quem faz gestão de marketing e vendas. E isso bagunça um pouco a cabeça, porque a gente não sabe por onde começar e nem qual é a melhor opção para nós. E outro erro é a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o que a gente tem que fazer? Né? E aí a gente estava estabelecendo isso, né? Vamos montar uma estratégia para ti. Eu tenho que fatiar, eu tenho que montar step by step, passo a passo, tá? Como se fosse uma escadinha, meu ecossistema estratégico de marketing e vendas. Eu vou começar como? Aí a gente tava brincando. Você pega teu celular aí, né? Você faz parte de, 5 grupos de networking, né? E também tem os sociais, tá, gente? É o grupo do condomínio, é o grupo disso, o grupo daquilo. Pega aí, mas vamos focar nos grupos de networking. Pelo menos 1 ou 2, esse cliente participar. Mostra, abre aí, quantas pessoas tem lá? 200 pessoas, ok. Você já criou projeto de projetos atrativos que justifique marcar um café com essas pessoas desse grupo? Só aí já tem 200 potenciais clientes. Não tenho tempo para isso. Pois é. Então essa não seria uma estratégia boa para ti no momento. Agora, isso aí dá venda rápida. Isso aí dá venda. Todo mundo vende. A gente só precisa ter uma estratégia, tá? O norte não faz sentido para mim, eu tenho esse tempo. Ok, então começa por aí, não pensa em outra coisa. Só mantenha a tua rede social organizada, limpa, com transparência, profissional, só mantém tudo organizado para que quando a pessoa ir lá validar, ter algo, saber o que você faz de fato, saber do seu profissionalismo, do seu brand, do seu posicionamento de mercado e foca nessa estratégia, não precisa nem fazer tráfego pago. Aline, mas eu não tenho tempo para isso, eu tenho uma equipe de vendas, eu prefiro fazer tráfego pago e tocar no colo de uma equipe de vendas. Ok, é uma estratégia. Então a gente pode e deve selecionar uma estratégia específica e ir melhorando ela, tá, gente? Esse é o cerne da questão, tá? De acordo com as suas KPIs.
Concluindo, tá? Identificar as causas de queda, seja de um anúncio, de uma campanha, né? De uma estratégia. Isso é uma campanha, tá? Nós vamos fazer agora uma campanha de conversar com esses 200 membros do grupo que eu faço para entender o negócio deles, chamar para um café e fazer uma oferta. É uma campanha, né? Isso é uma campanha. Então percebe que não necessariamente eu tenho que ter campanhas pagas. Mas independente se é pago ou não, o que faz o jogo? É eu entender que eu tenho sempre questões a melhorar. Eu tenho sempre teste AB, eu tenho sempre melhoria contínua. Aline, como é que eu vou fazer teste AB numa estratégia como essa que tu deu de exemplo, né? De identificar uma possibilidade de relacionamento entre um potencial cliente e através dessa justificativa chamar para um café. Como que eu faço a teste AB dessa campanha? Ora, daqui a pouco faz um textinho de abordagem, né? Manda para 10 pessoas, faz outro textinho parecido, mudando algumas palavras, manda para mais 10 e vê qual que tá retornando mais. É uma forma de fazer teste AB, né? Então, tudo dá para melhorar. A melhoria contínua no marketing é extremamente necessária, porque são muitas variáveis, né? Que podem fazer a diferença no seu jogo. Então, o que significa que você não pode perder time? Você tem que arregaçar as mangas e fazer, tá? Precisa de ajuda com isso? Nos chama, tá? Dito tudo isso, quero te encerrar dizendo o seguinte: ontem nós fizemos 2 apresentações, tá? Essência e Prosperidade, Levanta RS, Novas Oportunidades. Lá no Essência e Prosperidade, nós, hoje também tem, de novo, Pode Ajudar, tá? Acompanha aqui nos stories, vai estar formidável, já vou soltar os links. Nós falamos ontem no Essência e Prosperidade sobre uma marca que trabalha com propósito, então nós falamos sobre propósito, que é o pessoal da Eco7, que representa a região ali de Sapucaia do Sul. E eles estavam falando tanto da tecnologia, da paixão, do amor pelo negócio, né? De como surgiu o negócio, através desse negócio inspira outros negócios, porque eles são uma representação. Então, o propósito na frente de tudo, né? Na questão do atendimento, enfim. Eu quero que você se inspire, né? Os programas a gente utiliza cases nossos, né? De clientes, de amigos, de parceiros, nossas redes, para mostrar como que eles aplicam na prática tudo que a gente faz. E à tarde nós conversamos no Levanta RS, às 17 horas, eu vou largar o link, com o Alessandro Gonçalves. Ele é especialista em direito trabalhista e a gente está falando da prosperidade de novas oportunidades no segmento do direito trabalhista, tanto do ponto de vista de mercado quanto do ponto de vista das relações mesmo mercadológicas dentro do ambiente de trabalho. Então, foi muito próspero as 2 entrevistas, eu te convido a participar e andar aí, curtir, enfim, compartilhar e acompanhar, especialmente nos stories, participar junto, tá, gente? Mas a causa que eu quero te engajar hoje é o Pode Ajudar. O Pode Ajudar são 10 episódios, tá? 10 entidades selecionadas, extremamente competentes, selecionadas pela Sicredi Pioneira, com apoio de várias empresas locais, para a gente dar voz para as entidades que precisam do conhecimento público. Às vezes a gente quer ajudar e não sabe como. E a gente quer ir lá na África ajudar, sendo que é virar a esquina e tem muita gente que precisa. Então a gente já entrevistou o pessoal da Associação Força Rosa, que trata de 70 mulheres com câncer, né? Tem um atendimento multidisciplinar, reduz ali o tempo de diagnóstico, tudo isso é muito importante, né? Então eu tô te dizendo essas questões aí, para você. Thalita Kuhn já passou por lá, né? Então muita gente bacana já passou por lá, que fazem trabalho com terceira idade, mulheres, crianças, jovens, bebês, crianças com múltiplas deficiências, de tudo um pouco tem na necessidade da sociedade, né? E a prefeitura, ela não tem força, as prefeituras não têm força para fazerem tudo sozinhas, porque a demanda é muito gigante. O que a gente precisa? A gente precisa de educação, conscientização, e a palavra de ordem de todas essas entidades é inclusão, tá? Aline, por que tá falando tudo isso? Tô fazendo fechamento, já falamos em pauta de marketing, fazendo fechamento para convidar você a se engajar conosco nesses lugares de falas que a gente precisa, tá? A gente assim, poder exercer a nossa liderança perante a sociedade. Dito tudo isso, te desejo um excepcional dia, uma excelente quarta-feira, né? E aí a gente segue, amanhã a gente volta com mais 7h37, deixa suas perguntas aí, qualquer coisa, que a gente vai montando as pautas juntos, tá? Estamos à disposição para o que você precisar. Até amanhã.